Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa 30ª aula, parte 4 do curso de ASP.NET MVC. Nesta aula, eu vou falar sobre o atributo ValidateInput. Continuando a nossa série, onde eu estou abordando seletores Action, nesta aula eu vou falar sobre o atributo ValidateInput. O atributo ValidateInput ele é usado para habilitar, desabilitar a validação do request. Por padrão, a validação do request ela está habilitada no framework ASP.NET MVC. Dessa forma, o framework não permite que você submeta qualquer código HTML, prevenindo assim ataques conhecidos como XSS, ou Cross-Site Scripting Attack. Esse ataque ele também é conhecido como CSS. CSS significa Cross-Site Scripting. Ele é uma vulnerabilidade muito comum encontrada em aplicações web. Essa vulnerabilidade ela permite a um hacker inserir códigos maliciosos nas páginas, geralmente código JavaScript, para que esse código seja executado no momento que a página for acessada. Aqui tem um exemplo de código JavaScript que pode ser inserido quando existe essa vulnerabilidade. Esse código ele pode ser tanto mais danoso quanto maior conhecimento e perícia o hacker tiver, e quanto mais vulnerável for a sua aplicação. As principais consequências para o usuário afetado são sequestro da sessão do usuário, pode ser feita nesse ataque, alteração do código HTML do aplicativo, pode ser feito um redirecionamento do usuário para sites maliciosos e pode ser feita a alteração do objeto DOM para captura de dados ou envio de um vírus. Então é muito importante você saber que isso existe. O framework ASP.NET MVC, ele, por padrão, protege você desse ataque, habilitando a validação do request, que nós podemos controlar por esse atributo. Por padrão, ele está validado. Todo request é validado. E por padrão, toda a requisição ela é feito o encode dessa forma, mesmo que o usuário digitar caracteres JavaScript, ele vai ser passado o encode nele. E assim você fica um pouco mais protegido. Mas eu vou mostrar então nesta aula como isso funciona. Vamos abrir aqui então, olha, aqui eu tenho um exemplo de uma caixa de texto onde o usuário tenta inserir um código, um texto com código JavaScript ou HTML, por exemplo, um código bem ingênuo, tá? Tentando aplicar um negrito numa palavra. Ao submeter isso, por padrão, vai ocorrer um erro no servidor. Tá? E o framework ele vai informar que o request foi detectado um. Se eu desabilitar a validação do request, definindo o validate igual a false, e submeter, tá? Você vai ver que o código vai passar. Tá? Então nós vamos mostrar isso nessa aula. Então, eu abri aqui o Microsoft Visual Studio Express 2013 for Web e vou criar um novo projeto. Projeto usando a linguagem C#, Web ASP.NET Web Application. Eu vou dar um browse aqui que eu quero na aula 4, eu vou colocar na nossa pasta de cursos. Está aqui, ó. Vou selecionar essa pasta e eu vou salvar MVC Validate Input. Vou selecionar o template Empty e marcar as opções para que sejam criadas as pastas e as referências padrão do MVC. Clico em OK. Deixa eu mostrar a janela Solution Explorer aqui. Então eu tenho a minha solução aqui com as pastas padrões. O que eu vou fazer? Eu vou criar um controlador. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma simulação onde eu vou apresentar um formulário que o usuário vai ter que preencher. Nesse formulário, eu vou definir um campo text box multiline, ou um text area,
para ele poder digitar, por exemplo, seria um campo para observação, para descrição, para comentários. Isso é muito comum em formulários. Então, eu vou simular isso aqui na nossa aplicação. Então, eu vou ter que ter a apresentação do formulário, que é o GET, e o tratamento do POST, quando os dados são postados. É aí que é feita a requisição. Então, eu vou clicar com o botão direito, vou dar um Add Controller, criar um controlador. Vou usar o Scaffold MVC5 Controller Entity. Eu vou dar um Add e vou selecionar Home Controller. Vai ser criado o controlador Home na pasta Controle. Tá? Então eu tenho aqui o método Index que eu vou aproveitar, e nesse método aqui vai ser apresentado o formulário. Então eu tenho o GET, agora eu preciso definir o POST. Né? Nós já aprendemos isso. Então eu vou definir aqui um atributo HTTPost. Isso faz com que esse método index ele trate o get. Aqui quando eu não informo nada, seria a mesma coisa que eu HTTP get. Seria a mesma coisa que eu tivesse decorado esse método action com esse atributo. Tá? Geralmente, quando eu não coloco nada, ele já, por padrão, trabalha com get. Agora, para trabalhar com post, eu tenho que declarar como post. E aqui, para ficar mais simples, eu vou definir que isso vai retornar uma string. Tá? E essa string aqui, eu vou chamar ela de descrição. Então aqui, eu vou retornar descrição do produto. Vamos supor que eu estou definindo uma descrição de um produto. Opa, aqui eu vou descrição. Pronto. Então, no GET, que vai apresentar o formulário, tá? O usuário vai preencher e vai enviar. Quando ele enviar, o post vai ser tratado aqui e vai exibir a descrição dele que ele inseriu no formulário. Agora vamos criar a view, né, para esse método index. Vou clicar com o botão direito, selecionar Add View. Aqui eu não vou usar a página de layout, vou deixar ela como empty e vai ser criada a minha view index. Está aqui. Eu não preciso dessa informação de layout. Agora aqui, eu vou definir. Nessa div, eu nunca fiz isso, mas você sabe que você pode definir um estilo diretamente no código. Né? Geralmente a gente usa um arquivo CSS e geralmente nós usamos o Bootstrap, que já vem por padrão com o framework ASP.NET MVC. Mas você pode também usar o CSS, como eu estou fazendo aqui, definindo aqui. Vou definir um estilo, só para mim ficar com uma fonte um pouquinho mais font family. Vou definir aqui, esse aqui, Lucidação. Então dentro dessa div, eu vou ter um estilo aplicado com essa fonte, tá? Vai ficar um pouquinho diferente. Deixa eu aumentar aqui para você acompanhar melhor. Então eu apliquei um estilo, tá? Agora, o que eu preciso ter aqui? Eu preciso ter um formulário, tá? E você sabe como que um formulário é definido usando a View Engine Hazel. Eu uso o HTML Helper Begin For, né? E para mim trabalhar melhor com ele, eu uso o Using, né? Onde eu defino o início e o final desse formulário, de forma que quando aqui eu estou abrindo o formulário e aqui eu estou fechando. Os recursos aqui são liberados, tá? Aqui isso aqui seria equivalente com a tag form, né? E aqui end form. Por padrão, quando eu não defino nada, ele vai postar as informações usando o método post ele vai postar para a mesma action, né? Que é a index. Então é por isso que aqui ele vai tratar o post, certo? Eu poderia, se eu quisesse, definir aqui uma outra view, né? Indicando qual método action, né? Ele iria tratar aqui. Tá vendo? Eu defino
o nome da action, o nome do controle. Tá? Quando eu não defino nada, por padrão ele vai postar para index home. Bom, agora eu vou definir uma palavra, descrição do produto, simulando um campo teste área aqui, né? Então aqui eu vou dar um espaço, né? E agora eu vou usar um HTML helper para definir uma área de texto. Então para isso eu uso o text area lá. Ele especifica um elemento, né? E define o número de linhas e de colunas num text box, text area. E aqui eu vou definir descrição. O importante é que o nome aqui, esse aqui vai ser usado para identificar. Eu tenho que usar o mesmo nome que eu defini aqui, ó, tá? Porque a hora que eu postar, ele vai usar o ID do controle e vai preencher aqui o método index com esse parâmetro que está vindo aqui do meu formulário. Se você usar um nome diferente aqui, ele não vai receber o parâmetro do outro lado. Correto? Então aqui eu tenho o texto, eu vou definir aqui mais um espaço e agora eu vou colocar o button, né? Definir o button submit. Enviar. Tá bom, é muito simples o nosso formulário, né? Apenas para você ver. Aqui, inclusive, eu posso definir os atributos, né? Aqui é o ID e aqui eu posso definir atributos HTML, certo? Eu vou deixar bem simples assim. Então já tem o nosso formulário, nossa view que vai ser renderizada quando eu executar o nosso projeto. Então vamos lá. Vou executar, o get vai apresentar o formulário e o post vai tratar as informações. Então agora, por padrão, toda validação, todo request, né, o post, ele é validado. Então vamos ver qual é o comportamento padrão do ASP.NET MVC. Deixa eu recolher aqui. Está aqui, ó. Tem um campo de descrição do produto. Vamos supor, ó, se eu digitar aqui, ó, teclado sem fio, e eu clicar em enviar, olha lá, teclado sem fio, o que eu mando envia, né? Agora vamos supor que o usuário malicioso, ele faça um teste para ver se o seu site ele suporta, ele está vulnerável. Então ele vai clicar em enviar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Ó. Um valor possivelmente perigoso do request form foi detectado no cliente. Olha lá. Ó. Então, por padrão, o framework ASP.NET, ele trata o request e não permite, né, que você inclua código JavaScript ou código HTML, né, na requisição. Correto? Então agora eu vou desabilitar, né, esse recurso. Para fazer isso, eu uso o validate input, que por padrão é true, eu defini ele como falso. Então a partir de agora, o meu request, ele não, eu vou poder postar informações, né? Deixa eu aumentar aqui para você ver. Então agora, ó, o validate input igual alface, ele desabilitou a validação do request. Vamos ver isso funcionando. Ele vai apresentar o formulário, ó. Então agora eu vou postar um código, um texto com HTML. Olha lá, isso aqui é bem ingênuo. Agora vamos supor que eu poste esse código aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. A hora que eu enviar, o que vai acontecer? Tá vendo? O código foi executado, tá? Esse código aqui, ele passou porque o meu validate input, o atributo está falso, tá? Então, a requisição, o request, ele não está sendo mais validado. Então, está sendo permitido, como você está vendo aqui, ó,
Aqui vou colocar em português. Seu site foi hackeado. Olha lá. Tá vendo? Agora, se eu habilitar, eu posso trabalhar aqui com false ou com true, né? Por padrão, ele já é true, então eu não preciso definir esse atributo. Que todo já vem, é o padrão. Agora, eu mostrei desabilitando e agora eu vou voltar a habilitar, né? O comportamento vai ser novamente restaurado. Então, se eu tentar, deixa eu copiar e colar esse código. Tá, seu site foi hackeado. Agora, por padrão, a requisição está sendo tratada. Então, é para isso que serve o Validate Input. Tá? E é bom que você, dependendo do cenário, para testes, né, você saber qual é o comportamento e como você pode habilitar e desabilitar. Mas, geralmente, a gente, né, nunca deixa isso desabilitado. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima.